Olá, olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a esse super podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. Vocês estão nos acompanhando há um bom tempo e sabem que nesse canal nós trazemos aqui médicos e médicas especialistas. E a gente tem sempre frisado, né, e dado a verdadeira, digamos assim, importância ao médico que é especialista, o porquê da diferença do médico que ele é especialista. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Lívia Vieira, ela que é minha amiga. Obrigado, doutora, por você estar aqui comigo. E vamos falar um pouco dessa tua formação, da sua carreira. Você que é especialista em ginecologia e obstetrícia, tá ali, pessoal, o RQ da doutora, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, ela fez a residência, fez a prova de título, mandou essa documentação lá para o CREMESP aqui, né, doutora? E aí teve o seu título certificado, né, registrado pelo CREMESP, que confere a ela o título de especialista como ginecologista e obstetra. Obrigado por você estar aqui comigo hoje. Estamos gravando aqui num feriado. O feriado foi ontem, mas estamos aqui num dia pós-feriado, né? Aproveitando essa espaço de agenda. Não é fácil também. Hoje a agenda da doutora está bem apertada por conta da agenda do consultório, família, filhos, tudo isso. Mas a gente conseguiu. Obrigado, doutora. Isso aí, eu que agradeço o convite, é uma trajetória já, né? Então, estamos vendo o crescimento tanto da empresa de vocês, como o meu crescimento profissional. E, com certeza, ter a especialidade, se atualizar, tudo isso é reconhecido, né? Sim. Então, cada vez mais a gente tem que mostrar isso mesmo. E agradeço a oportunidade. Muito bom, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui, ó. A doutora, a gente praticamente começou junto aqui em São José do Rio Preto, ó. Essa foi na primeira página da doutora com a gente, falando de endometriose. Lá atrás você já tinha essa preocupação. Muito legal, né? Que é um tema aí que é um tema muito forte até hoje, né? Ainda nós podemos até falar um pouco disso, eu acho importante. A gente falou de endometriose lá em 2015. E aqui eu achei, essa foi a primeira edição nossa da revista Saúde na época. No ano de 2015, a doutora Lívia já estava com a gente lá de trás, já, graças a Deus. E aí a carreira dela realmente vem crescendo, se consolidando cada vez mais. Deixa eu falar um pouquinho do currículo dela aqui também, bem rápido, né? A doutora possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital do Servidor Público no estado de São Paulo, título de especialista em ginecologia e obstetrícia, título de qualificação em patologia do trato genital inferior e colposcopia e título de atuação na área de endoscopia ginecológica. É isso aqui. A gente chama do mini currículo aqui. Lógico que a doutora está sempre estudando, sempre se atualizando. Deve ter muitos outros cursos que ela já fez, mas nós trouxemos aqui um resumido da área de atuação dela. É isso aqui mesmo? Falei tudo certo? Esqueci de alguma coisa? Deve muita coisa, né? Mas assim, eu acho que o principal tá aqui, né? Os títulos principais, né? E aí eu tenho uma pós-graduação na USP de sexualidade também, que eu fiz logo depois desses aí. E a gente vai estudando... Não para, né? Toda hora, né? Curso, especialização, atualização. E esse que é o gostoso da vida, né? A gente saber que a gente não sabe nada, né? Eu acho que é bem, né? Isso, né? E cada vez que eu estudo, eu tenho a sensação que eu preciso estudar mais ainda. E isso é sensacional. A minha filha mais velha, ela fala assim, mamãe, mas quando que eu vou parar de estudar? Eu falei, não... Você não vai parar de estudar nunca, se Deus quiser. A mamãe ainda estuda. Ela, mas por que você estuda? Você já trabalha. Já falei, porque tem coisa nova todo dia e a gente precisa querer estudar, a gente precisa sempre querer o nosso melhor. E aí eu tento passar isso para ela, porque é uma geração um pouquinho mais difícil, né? De sentar e estudar mesmo. A nossa já foi mais acostumada com isso. Eles têm tudo muito rápido, né? Mas hoje, com todos esses digitais e todas as telas na mão, mudou tudo. A gente tinha que pegar o livro, o caderno, ir para a biblioteca. Biblioteca. Eu assisti um filme, eu falei, nossa, lá na França, umas big das bibliotecas. Falei, cara, isso aí é um trem que não existe mais, né? Eu estudei muito em biblioteca também, lá em Maringá, onde fiz a faculdade. Tirar xerox de livro, nossa, né? Isso aí é coisa do passado. A gente estava com um amigo em casa ontem e a gente estava lembrando umas coisas, né, da época. Você é mais jovem que eu, né? Pô, mas eu sou da época da fita cassete, da fita de vídeo. Sim, ninguém não mostrar para os nossos filhos um vídeo cassete.
Eles não entendem o que é um videocassete, né? Que a gente esperava o filme chegar para alocar, aí tinha que rebobinar a fita, aí depois vem o DVD, mas... quer dizer, é uma evolução muito grande nos estudos também, né? Hoje estou lá, meu filho, a escola deu um tablet para ele, né? Ou seja, ele estuda pelo tablet, né? Quer dizer, o conteúdo está ali, enquanto que a gente tinha que ler, estudar, escrever, né? Mudou demais, né, doutora? Exatamente. E a gente tem que acompanhar tudo isso aí, né? Estou muito feliz de você estar aqui, a gente poder contar um pouquinho da tua trajetória, porque parece que não, mas assim, você está quase indo para 10 anos já de atuação dentro da tua área. Ginecologia. Só na ginecologia, quer dizer, não é brinquedo não. Então, existem algumas... falam sobre a ação do especialista, tem que ter não sei quantas 1000 horas lá para se tornar um especialista, né? Naquela área. Então, você já passou essas X mil horas aí faz tempo, né? Milhares de pacientes atendidas. Sim, né? Ao longo desse tempo, né? Eu lembro muito bem, quando a gente se conheceu, você sempre teve... Essa coisa de vencer, de chegar, vou conquistar, né? Trabalhou muito, né? Fez muito plantão, sim, fez muita coisa, né? Colocou um consultório num local onde, há um tempo atrás, onde poucos colocariam, né? Já trabalhando de maneira diferenciada, plantando muito, né? É aquela coisa, as pessoas olham pra gente hoje e falam assim, o cara fez sucesso da noite pro dia, né? Sorte, né? Sorte, tipo assim, como é que as pessoas falam? 10 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Né? Só levou 10 anos para você fazer... É que as pessoas olham a gente hoje. Exatamente. Né? Semana passada... Parece ter um feriado no meio, parece semana passada. Essa semana ainda. As pessoas olham a gente no Instagram... de acho que 15 dias para cá, passou por aqui mais de 20 médicos, né? Aí as pessoas olham e falam, nossa, esse cara tem sorte. Eu, a Kelly, nossa equipe toda aqui. Não, gente, você não tem noção. Tanto que a gente já bateu, tanto que a gente já visitou de consultório, né? Nós estamos a 9, você está a 10, toma 9. Né? Quer dizer, é muito trabalho, muito empenho, né? Muita dedicação, seriedade no que faz. E é isso aí. Doutora, eu quero começar aqui esse podcast, que a doutora é o seguinte, ela está na função mãe essa final de semana aí. São 2 meninas. 2 meninas. Qual que é o nome da mais velha? A Helena. A Helena. Que vai fazer 6 mês que vem. Nossa, 6 anos já. E a Beatriz com 2 aninhos. Olha que legal. Bom, a doutora Lívia é casada com o Matheus. O Matheus é o gestor e diretor da Corpore, né? Que é uma das academias mais renomadas da nossa cidade, do nosso estado também. Então, muito legal. Um casal que sempre esteve com a gente. E legal, né? A Helena e a... Beatriz. E a Beatriz. Aí, ó, a mãe de vocês está aqui hoje. Depois quando vocês estiverem mais velhos, vocês vão assistir. No final, vocês vão entender. Doutora, eu queria que você falasse para mim como é que começou a tua história com a medicina. Vamos voltar lá no tempo... Ali, 15 anos, 14 anos, eu não sei. Teve médico que já falou que com 6 anos definiu ser médico. Quero saber se você tinha médico na família, sim ou não. Como é que foi a tua escolha pela medicina? Na verdade, assim, a gente não sabe de onde vem, né, Renato? Porque minha mãe me conta, né? Porque essa memória de infância eu não tenho muito. A gente não tem nada de médicos na família. Inclusive, tem vários... tios meus que nem estudaram, minha mãe que foi, assim, uma vanguarda na família dela, que ela fez letras, né? Uhum. Então, meus tios nem faculdade tiveram, assim. Então, tua mãe era professora? Minha mãe é professora de letras. E aí, ela fez faculdade de letras, depois ficou professora de inglês e português. E aí, eu não tinha contato nenhum com o médico, mas ela me conta que eu tinha uma Barbie, que era gestante, aquela boneca, né? E ela falava que eu estava fazendo o parto da Barbie. E aí minha mãe falava assim, mas o que é fazer para tirar esse neném daqui, ó, é eu que tiro, é eu que vou tirar, eu vou fazer isso quando eu crescer. E minha mãe, assim, achou surreal aquilo e eu nunca mudei. Então, sempre que me perguntavam, além de eu falar que eu ia ser médica, eu falava que eu ia fazer aquilo. Ia cuidar de mulheres, ia ser obstetra. E minha mãe falava, gente, isso só pode ter vindo de outras vidas, porque não tem explicação. Como que uma criança tem isso? E aí, assim que eu tive a minha primeira menstruação, com 11 anos, que eu fui... a minha ginecologista, que minha mãe me levou para ela fazer a primeira consulta, eu fiquei, assim, apaixonada. Foi a doutora Arminda. A doutora Arminda atende até hoje. Aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto. E eu sempre fui muito admirada, assim, pelo trabalho dela. Eu gostava muito. E tem um fato, assim, que é muito marcante, assim, para mim, que aí, quando eu passei na faculdade... Primeiro dia de aula, assim, acho que nós éramos em 55, 60 alunos, num auditório bem grande. A minha faculdade, minha faculdade era no Hospital de Medicina e Cirurgia, né? Então, foi o primeiro hospital do Brasil, assim, é uma faculdade super tradicional.
E é aquele auditório grandão, bem tradicional mesmo, antigão. Nossa, a construção super antiga. E aí, naquela aula inaugural, alguns dos principais professores, eles... qual área vocês querem fazer da medicina? Nossa, mas para mim era tão óbvio isso, sabe? Que eu peguei e levantei a mão. Assim, nisso que eu olho para o lado, eu era a única que estava com a mão erguida. E aí o professor, nossa, mas que legal, seus pais são médicos, você vem de uma família tradicional, por isso que você já sabe sua área? Eu falei, não. Ele, como você sabe? Não sei. E aí, o que você vai ser? Eu vou ser ginecologista e obstetra. Nossa, que legal, mas assim, qual a sua experiência? Não tenho, eu vou ser e eu sei que eu vou ser. Tipo assim, nasci sabendo que eu queria aquilo. E acabou. E é uma paixão, assim, que eu acho realmente, como eu acredito isso, que vem de outras vidas, alguma missão minha mesmo nessa E faz questão. todo sentido, né? Porque hoje você exerce isso, né? Ajudou milhares de mulheres, vem ajudando, né? E eu sou, assim, imensamente apaixonada por o que eu faço, assim, sabe? Eu não tenho... Pra mim, eu fico com dó, às vezes, quando eu vejo alguma pessoa falando, nossa, segunda-feira, que saco, eu vou ter que trabalhar. Eu fico doida quando acaba a semana, assim, sabe? Sexta-feira, às vezes eu tô cansada psicologicamente normal, né? do trabalho, mas assim, eu não quero parar. Tanto é que os momentos que eu precisei parar, assim, pós-parto, assim, foram extremamente difíceis para mim ficar fora disso. Porque, claro que tinha algumas coisas do meu trabalho que não eram tão apaixonantes assim, como a questão do plantão, que você tem vínculo zero com o paciente, né? Isso, para mim, me matava, eu não ter esse vínculo com o paciente. Agora, hoje não. Hoje que eu faço o meu consultório, que eu fiz o meu consultório do jeitinho que eu queria, é extremamente prazeroso. Minha filha pergunta assim, mamãe, o que você gosta de fazer? Tipo, qual o seu hobby, né? Seria a pergunta para ela. Eu gosto de trabalhar. Mas como assim? É o que você mais gosta de fazer? Não, eu adoro ficar com a minha família. Eu acho que é a primeira opção, ficar com as minhas filhas. Mas em segundo vem o quê? Um lazer? Não. Vem meu trabalho, assim, que eu gosto mesmo, sabe? Doutora, e assim, como é que foi aquela fase ali antes de entrar no vestibular? Porque você passou numa universidade federal. Não é fácil, né, entrar numa universidade federal. Não é fácil. Fazer medicina primeiro, entrar e depois numa universidade federal. Como é que foi aquela fase ali de estudos, aquilo que antecede... Os meses ali, ou os anos, né, que antecederam o vestibular. Como é que foi essa fase para você? Eu acho que, assim, eu sou uma privilegiada por Deus, assim, porque eu venho de uma família de professores, né? Então, meu pai, ele é engenheiro de alimentos e ele sempre deu aula em universidade. E minha mãe, como professora de português e inglês, sempre deu aula. Então, minha casa sempre foi uma casa cheia de livros, assim. E claro que não precisava... você está estudando? Como que tá? Era uma coisa prazerosa. Então, eu e meu irmão, a gente sempre leu muito, a gente sempre estudou muito. E isso foi... Era normal. Isso era uma coisa normal na minha casa, entendeu? Tipo, todo mundo sentado lendo ou estudando, fazendo alguma coisa, cada um num canto lendo, sabe? Então... eu fui criada nesse ambiente. Então, assim, para Lívia, ser a primeira aluna sentada na primeira carteira nunca foi uma coisa sacrificante, sabe? Tô mandando você ficar lá, tua mãe nunca... sempre foi muito prazeroso para mim. Então, é que hoje estudar para mim é prazeroso. Eu queria poder estudar mais, eu não consigo ter mais tempo para eu estudar. E aí, isso foi, claro, eu falo... eu vejo hoje, às vezes, alguém falando, eu quero fazer medicina. Tá, mas não teve essa base, não cria essa base, né? Então, assim, eu acho que não é assim, o cursinho, o terceiro colegial. Eu acho que não é isso que faz entrar na faculdade hoje. Eu acho que é que ter essa disciplina e esse gosto por estudar e essa criação. Quanto mais leitura você tem, mais cultura você tem, mais abre o teu raciocínio, mais abre a tua mente. E aí, no período do colegial, claro, foi um período que eu intensifiquei isso. Então, eu tinha muitas horas de estudo. E assim que eu terminei o terceiro colegial, eu não passei direto. E eu nem prestei particular, porque meu pai nunca teve condições de pagar uma particular. Teria que ser uma pública mesmo. Já sabia, né? Já sabia, já. E aí, eu fiz um ano de cursinho e foi um ano, assim, de extrema dedicação. Igual hoje eu vejo, às vezes, o pessoal... estou estudando para vestibular. Putz, mas sai, bebe, não sei o quê. Não foi assim, festa, né? Foi assim, foi de estudo mesmo. É claro que tinha, às vezes, eu vou num aniversário, mas não tinha bebida, não tinha noitada, era tipo 10, 11 horas, estava em casa já, no máximo um cinema, era uma coisa muito focada, assim. E aí eu passei na Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e foi um pouco difícil para mim, porque na minha mente eu queria Rio Preto. FAMERP. O meu foco era a FAMERP, tanto é que eu estudava para ir bem na prova da Unicamp, que na época era a Unicamp que aplicava a prova da FAMERP. Era a prova que eu ia melhor, que era uma prova dissertativa e tal. E eu fiquei muito decepcionada assim comigo mesmo de não ter conseguido entrar. Mas aí eu
foi enviado na época, não sei se ainda tem isso, mas foi enviada a minha nota do Enem, como eu tinha uma escrita muito boa, a redação do Enem varia 100, eu tirei 98 na redação e fui muito bem na prova também. E aí, meu pai que mandou a minha nota do Enem para essa faculdade do Rio de Janeiro, porque jamais eu queria ir para o Rio de Janeiro. Teu pai que mandou? Meu pai que mandou. Meu pai pegou e mandou minha nota. E aí, por incrível que pareça, todas as faculdades que eu prestei, inclusive Rio Preto, eu não passei. E a única que eu passei foi a que meu pai tinha mandado minha nota. Pela nota? Pela nota do Enem, eu entrei. Então, eu não cheguei a fazer prova, porque eu não queria ir para o Rio de Janeiro. Renato, eu tinha 17 anos. Eu não sabia usar um cartão de banco para tirar dinheiro. Uma vida numa cidade... Uma cidade do interior. E nossa cidade é maravilhosa, né? Exato. Então, assim, Rio de Janeiro era uma coisa, para mim, uma capital. Não passava pela minha cabeça isso, sabe? Então, eu fui deixada no Rio de Janeiro com 17 anos. Eu fazia 18 em maio, as aulas começaram em fevereiro. Então, eu entrei na faculdade com 17. E, assim, foi desesperador. Foi desesperador, porque... Eu imagino que eu também, entre aspas, eu gostei do que você falou. E fui deixado lá em Maringá também com 17 anos. E o meu pai que ficou muito em cima. Então, assim, meus pais são minha base, assim, de estudo, de tudo. Mas essa questão de faculdade, eu só não larguei e fui tentar de novo para cá, porque o meu pai ficou firme. Ele falou, não, você está numa federal. O sonho de muitas pessoas era estar no seu lugar e você vai conseguir. E fez toda a diferença, né? Não, e hoje, assim, eu vejo amigas minhas que não saíram da casa dos pais e tal, é completamente diferente. Meu olhar para a vida, minha preparação para a vida, a maturidade. Então, eu até brinco com o Matheus, assim, falando, as meninas podem querer fazer qualquer tipo de faculdade. Quer fazer artes, quer fazer moda, quer fazer arquitetura, fora de casa. Isso faz uma baita diferença. Vou fazer... Não vai fazer. Rio Preto não vai fazer. Vai fazer nem que for em Catanduva, mas vai sair de casa. Porque isso faz uma diferença na vida. E é verdade mesmo. Surreal. E é porque a gente sempre quer o conforto, né? Então, eu também fiquei muito desconfortável. Foi, né? Eu era, tipo assim, tinha uma vida muito boa, sabe? Onde eu morava, na cidade que eu sou douradense. Tinha um pessoal da minha igreja que era muito bacana, namorada na época. Meu pai também, a gente tinha um futebol, toda aquela... Pra mim, morar fora foi terrível, sabe? Mas, graças a Deus... E aí também nunca mais voltei para casa. Você ainda voltou para casa, né? Casa entre aspas, né? Eu não voltei mais. Mas assim, foi... E conta para mim, como que foi... Já que você entrou na faculdade sabendo que você ia fazer, como especialidade, né? Então ali você lógico, teve que aprender tudo, mas você mantinha sempre o foco na ginecologia, era isso? Na verdade, eu até meu pai tinha me falado, e até eu coloquei, falei, não, eu gosto dessa área, mas eu não sei por que eu gosto. Então, eu vou abrir minha mente e vou tentar ver o melhor de cada área para eu ver realmente se é isso que eu quero. E assim, a ginecologia mesmo, a gente só foi ver na minha faculdade quando eu estava no final do 4º para o 5º ano. Então, eu vi praticamente tudo antes, assim, sabe? E eu gostava muito da parte de endocrinologia, da parte hormonal, da parte de fisiologia das áreas. E aí, a ginecologia faz isso o tempo todo. E hoje meu consultório basicamente é isso, né? Porque eu fui fazendo algumas transformações durante a minha carreira. Então, o que mais se aproximava, assim, do que eu gostava era endócrino até eu chegar na ginecologia. E aí, quando eu cheguei mesmo na área da ginecologia durante o curso de medicina, aí eu falei, eu consigo fazer tudo aqui. Porque eu gostei um pouco da cirurgia, gostava de operar, mas ali, né, do centro cirúrgico, adorei o centro cirúrgico. Tanto é que eu fui monitora de anatomia nos 2 primeiros anos de faculdade. Passei 6 meses de anatomia, já nos outros 6 meses eu já virei monitora, porque eu gostava muito dessa parte cirúrgica. Então, aí eu gostava da cirurgia e aí eu ouvi a parte clínica, assim, a parte de hormônio, eu fiquei apaixonada. Aí eu cheguei na ginecologia e falei, eu faço tudo na ginecologia. Porque na ginecologia eu consigo fazer a cirurgia, eu consigo fazer a parte hormonal e eu consigo trabalhar só com mulheres, que era o que eu mais gostava. Eu não gostava muito da parte de atender homens, eu não me identificava muito, e crianças. Eu gostava muito da parte de adolescente, mulheres desde a época da faculdade. E aí, quando eu comecei a conhecer, de fato, a ginecologia, eu falei,
Acabou. Não tenho dúvida, eu já não tinha, agora então bateu o martelo, entendeu? Então, assim, é isso que eu acho muito legal da ginecologia, né? Você consegue fazer de tudo. A minha carreira mesmo, eu já fiz de um tudo já na área da ginecologia obstetrícia. E você acha, assim, que... de onde é que vem isso, assim, dessa questão do cuidado com a mulher? Assim, né? Ao longo do tempo, a gente vem passando várias transformações, né? E graças a Deus, né? Com relação, principalmente, às mulheres, né? Porque a gente olhar um tempo atrás, o nosso país, né? País extremamente machista. Estou falando, uns 30, 40 anos atrás, que ainda existe muito ainda, né? Mas vem mudando, né? E a mulher ali, eu acho que... a minha mãe está com 73 anos, a minha mãe trabalha... Quando meu pai se aposentou, ela abriu uma farmácia, até hoje ela trabalha. Quer dizer, ela tem a independência dela. E era uma coisa que, digamos, na década de 70, 80, isso não era tão vigente, não era uma coisa tão frequente, né? E aí, a partir da década de 90, ali, os anos 2000, a mulher começa a realmente ter uma maior participação, né? Essas coisas, esses preconceitos, essas coisas ridículas, né? Começam a ser quebradas, né? E aí, de repente, é disso que você acha que vem essa questão? Que você viu sua mãe também, uma professora sempre ativa. Eu, na minha família, eu tive vários... Minha avó era professora e ela coordenava... A mãe da minha mãe coordenava ela era diretora de uma escola, ou seja, minha avó, ela era muito engraçado. Meu avô era marceneiro, minha avó era professora. E meu avô cuidava da casa, que a oficina dele era na casa, e minha avó trabalhava fora. Ou seja, a gente não via aquela avózinha, sabe, cozinhando, fazendo. Minha avó, ela era uma excelente vó, mas de cozinha ela era zero. A gente nem gostava muito da comida dela, sabe? Porque não era aquela mãe, aquela avó, né? Então, na minha família já aconteceu isso muito. E aí você acha que tem muito a ver essa questão da independência da mulher, de tudo isso aí, por você ter se dedicado a isso, que você viu sua mãe professora, falou, pô, eu quero cuidar dessas mulheres mesmo, que a mulher foi muito subjugada, né? Sim. No passado, né? Infelizmente, né, doutora? É uma coisa traumática. E ainda nós estamos ainda num país ainda que a gente observa... Falta muito, né? Traços de machismo ainda, né? A questão de mulheres que são agredidas, ou seja, infelizmente isso ainda acontece. Você acha que foi muito por conta disso? Quando é que você teve essa... Dentro de você? Você fala desde lá de criança, mas isso foi amadurecendo. Você fala, eu vou cuidar dessas mulheres. Eu acho que, assim, indiretamente, né, eu não consigo saber esse momento. Mas eu acho que, com certeza, estar ao lado de uma mulher guerreira, igual minha mãe sempre foi, com certeza fez uma baita diferença, né? Porque ela vem de uma família que não estimulava o estudo. Inclusive, ela teve que meio que enfrentar meu avô, que era muito rígido. E ela tem 3 irmãos e homens. Nossa. Ela é a única mulher. E ela foi a que quis sair para estudar. E ele falou, você vai estudar, então você vai sair de casa e vai se virar. E aí ela saiu de casa para estudar e trabalhava, estudava e caiu no mundo, assim, né? E ela, uma outra área, depois disso, quando ela casou com o meu pai na época ele estava fazendo mestrado, doutorado em outra cidade. E aí ela ficou, e aí engravidou de mim, depois engravidou do meu irmão, ela ficou com a casa... trabalhando para mandar dinheiro para somar na bolsa do meu pai. Nossa. Então, assim, ela ficou essa fase que eu tô agora, com 2 crianças pequenas, responsável pelo lar como um todo. Para que seu pai também pudesse... Para que meu pai pudesse desenvolver a carreira dele lá na frente. Então, assim, eu fui vendo isso o tempo todo, né? E aí, quando nós mudamos aqui para São José do Rio Preto, eu tinha 3 aninhos de idade, nós somos do interior de Minas, e meu irmão tinha meses, 1 aninho, assim. E veio porque meu pai tinha terminado o doutorado dele e tinha passado num concurso na Unesp. Legal. Engenharia de Alimentos. Meu pai foi professor da Unesp, hoje ele é aposentado. E aí, ela chegou numa cidade que, assim, ninguém conhecia ela. Lá, ela dava aula em 2, 3 escolas. Ela chegou aqui e ela começou a dar aulas particulares em casa, até as pessoas sempre irem conhecendo ela. Então, eu sempre vi minha mãe assim, sabe? Aí, passou num concurso, e aí foi dando aula, e aí foi transferida para Ribeirão Preto. Aí ela morou um tempo em Ribeirão Preto e arrumando gente para ficar com a gente aqui. Olha, foi assim, até ela conseguir fazer a carreira dela, e ela brilhou na carreira dela. Ela deu aula até pouco tempo antes de eu entrar na faculdade, porque aí ela teve uma lesão na coluna e aposentou por invalidez, mas ela sempre foi uma pessoa muito guerreira. Então, com certeza, isso me estimulou. Qual que é o nome dela?
Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima, tá feita homenagem aqui para a senhora nesse podcast, tá gravado, registrado aqui essa história linda, né? Isso nos move, né? Nos move demais, todas essas coisas. E aí, sabe outra coisa que eu percebo também, doutor? Assim, né? Esse cuidado a mais com a mulher, porque a mulher sempre não vou dizer 100%, mas a grande maioria, como você contou o caso da sua mãe, e eu tenho a minha avó, tenho a minha mãe, ou seja, eu tenho a Kelly, minha esposa, que se doa, né? Entendeu? Assim, hoje ela tá lá em casa, que um dia tá todo mundo tá fazendo lá pegou lá todo mundo para dar uma organizada tudo, vai receber uma visita semana que vem, e ela tá sempre ali cuidando, e vai daqui, e fala com os filhos, tudo, sabe aqueles pratinhos que tem no circo? Não sei se você lembra, que fica dando, um filho dá um tapinha lá, vamos, aí vai pegar o outro aqui, né? A gente tem 4, né? Então, quer dizer, a mulher sempre se doando demais. E aí, o que eu vejo na ginecologia, que a ginecologia, de um tempo para cá, ela tem tido essa visão de realmente cuidar da mulher. Porque a mulher, ela desde o momento que você falou, é muito legal isso aí, desde o momento que menstruou, começou, né? Já o homem não, o homem ele vai quando que você vai no urologista? Não, depois dos 40. E daí não tem ninguém, tipo assim, né? Ninguém cuida, verdade. Aí a mulher não, a mulher ela requer cuidados, porque ela menstruou e já tá no jogo, né? Da vida, exatamente, né? E ali daqui a pouco aí é uma gravidez, são as doenças venéreas, N coisas, a própria gravidez, com tudo que implica, né? A fase hormonal, tudo. Sim. Depois da gravidez, os filhos, e aí depois começa a fase da menopausa, que é uma fase importantíssima, né? E no meio disso, todas essas coisas que tem no meio, né? De uma vida de uma mulher que não é fácil ali, de saúde, tô falando, né? Então, acho que faz todo sentido mesmo, assim, E conta pra mim, daí você termina a faculdade, o papo aqui é bom, é top. Também já se conhece tanto tempo, né? É muito bom, né? E quando você termina a faculdade, aí você vai fazer a residência onde? Você tinha já na ideia, como é que foi isso? Você sempre foi boa aluna, aí você falou, onde que eu vou fazer a residência? Já estava definido já. Eu trabalhei muito para saber, assim, onde que eu ia fazer prova, né? Então, eu já tinha uma ideia, assim, que eu queria voltar para Rio Preto, né? Uhum. Então, lá, quando eu terminei a faculdade, antes de eu prestar a prova de residência, eu já vi aqui em Rio Preto como estava o mercado de trabalho. E o que estava faltando naquela época para eu ir para uma residência que era forte naquilo que estava faltando. Legal. E aí eu vi que era muito fraco a questão de mulheres cirurgiãs na ginecologia, aqui em Rio Preto. E aí eu peguei e fui escolher as residências que eram fortes nessa questão cirúrgica. Porque eu via muito que a obstetrícia é uma coisa que a gente aprende até na faculdade, depois na residência vai aprender, mas essa questão de cirurgia ginecológica tinha umas residências muito fracas. E aí eu até cheguei a prestar aqui em Rio Preto, mas mais para agradar minha mãe, porque não era muito forte a questão de cirurgia ginecológica aqui, conversando com os residentes, obviamente, né? Porque nessas horas a gente não pode conversar com o chefe da residência, tem que conversar com quem está ali, né? Sim. Com quem está no meio e quem está acabando a residência. Então eu fui procurando na internet, quem está fazendo residência em tal lugar. Aí eu puxava a conversa e ia. E aí eu fui vendo os hospitais que eram mais o padrão que eu queria. E aí eu prestei prova em vários lugares, igual quando eu fiz faculdade, né? Porque a gente não sabe onde que vai dar certo. Mas o IANSP, que é onde eu fiz, né? O Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, era muito forte em ginecologia. E era muito forte na questão cirúrgica. Era o que você precisava. E era o que eu precisava. E aí eu fui muito bem nessa prova. E eu passei em vários locais mesmo, inclusive aqui em Rio Preto. Eu fiquei em segundo lugar. Mas eu não vim e eu fui lá. Eu podia ter vindo, ficado na casa da mamãe e do papai, linda. Mas você já tinha ficado 6 anos fora, né? Mas eu já sabia o que eu queria. E aí eu peguei e fui pra lá, porque eu pensava, se eu não passar em lugar nenhum, passar só em Rio Preto, eu vou pra Rio Preto, obviamente. Mas aí eu consegui passar lá. E realmente, assim, foram 4 anos sensacionais da minha vida, assim. Foi uma residência extremamente bem feita. Eu tenho um amor, uma gratidão enorme pelo IANSP, pelo Hospital do Servidor Estadual, que foi onde eu completei o meu amadurecimento como médica, como eu descobri. E eu tive chefes, assim, preceptores fenomenais e que eu via em outras residências, assim, outras residências que a gente acabava tendo contato, que faltava muito pegar na mão, vem aqui, é assim que faz. Eu tô com medo, tá com medo nada. Senta e faz, você consegue, você é capaz, eu já te ensinei, agora é você. Então, assim, a gente fez desde assim, Renato, de
de tirar um cistinho de nada na vulva até esvaziamento pélvico por cirurgia oncológica, assim, que hoje é o especialista do especialista do especialista que faz. Sim. E não, eu fiz na minha residência isso. Então, isso foi sensacional, assim, eu Legal, falo que a base do que eu sou, isso eu devo... Claro, a minha faculdade foi extremamente importante, mas a minha residência foi o pilar para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Até porque foram mais 4 anos, né? Doutora, você entende quando a gente... O nosso objetivo aqui... Porque, olha só, foram 6 anos de faculdade, mais 4 anos, estamos falando de 10 anos. Estudando para preparar um especialista. Para fazer a base, né? Isso, para iniciar o jogo ali como profissional, né? Para iniciar a carreira, né? Para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar, quer dizer, então, né? E fora que, pensa, se a gente está falando que você chegou aqui em 2014, você estudou 10 anos e já são mais 10 anos, né? Nós estamos falando aí de uma carreira de muito estudo, dedicação. Sim. É por isso que a gente criou isso mesmo. O nosso propósito é fazer com que o paciente entenda isso, sabe? De poder e conectar o médico especialista, a médica, né? O profissional médico, né? Com esse paciente que ele saiba. E também que ele entenda qual a área daquele médico que ele está focado, mesmo dentro da especialidade, né? Então, você hoje tem um foco dentro da ginecologia, né? Cada vez mais você foi buscando, quer dizer, não faz tudo? Não, já não faço tudo mais, né? Eu tenho um foco, porque nesse foco que você começa a se tornar uma referência. Exato. Que as pessoas começam a te buscar com relação a isso, né? Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é assim, quando que você teve essa sacada de mesmo ali no início, porque no início é aquela coisa, a gente abriu a porta, tem que atender todo mundo, né? Hoje nós estamos numa fase muito assim dentro da empresa, né? Até te falei um pouquinho que a gente está muito focado, a gente percebe a necessidade da gente ajudar esse médico especialista, que às vezes ele estudou tanto, e ele não tem tempo de fazer um marketing, cuidar da gestão, da carreira, entender que ele é uma empresa. Eu acho que isso é uma coisa que você sempre teve isso aí. Empresa e cliente, né? E muito o Matheus foi fundamental nisso aí, né? Que já tem essa visão, porque ele está numa empresa que é público A total, né? Quer dizer, então, acho que te ajudou muito, né, nisso, mas você também sempre teve essa visão. Mas quando que você teve a visão de que precisava focar dentro de uma área da ginecologia? Quando é que começou isso para você? Foi basicamente assim, ó. Então, quando você termina a residência, e aí eu fiz a especialização de cirurgia endoscópica, né? Que é a vídeo, a esteroscopia. Fiz a pós de sexualidade e fiz a pós de uroginecologia e patologia. Em 2 anos, eu fiz todas essas pós. Eu fazia... de manhã uma, à tarde outra, uma vez por mês outra, foi surreal, assim, foram os 2 anos que eu mais... E eu tinha que trabalhar para pagar minhas contas também, Sim. né? Então, foi bem complicado, mas nesse período, eu comecei a ver que, assim, a gente tinha que saber de tudo, mas eu não conseguia ter o melhor resultado em tudo. Por exemplo, vou tentar explicar com uma área da ginecologia bem básica, assim. Por exemplo, síndrome do ovário policístico, né? A gente sai da residência sabendo ali superficial. E você trata com anticoncepcional. Tá, tudo bem. E conforme você vai vendo no consultório, o anticoncepcional não estava tratando. E aquilo começou a me incomodar. Falava, putz, se tá tratando, na hora que eu tirar, tem que estar curado. E aí eu tirava, estava pior do que estava no começo. Eu falei, mas ninguém me falou isso na residência. Como que assim? Aí eu comecei a estudar focado para as áreas que estavam me incomodando. Tá. Então eu fui começar a estudar mais a parte hormonal e aí eu descobri que nos trabalhos mais recentes não era daquela forma, que a doença ela era uma doença endócrina, metabólica, que eu tinha que trabalhar com o metabolismo daquela paciente, com a parte hormonal dela, para que ela tivesse resultado. Que eu usar um anticoncepcional para bloquear o ovário dela, eu estava só meio que fingindo que estava tudo bem, mas que na verdade não estava. E aí eu comecei a sentir isso com outras coisas, né? Principalmente com endometriose, que eu operava. Tá, mas assim, não resolvia. Então, o que eu faço para resolver isso? E aí, esse desconforto de eu não conseguir resolver muitas coisas me fez muito ir para a medicina integrativa. Porque aí eu começava... Cara, tá tudo bem, a mulher tem isso aqui. Mas como que eu faço para ela não ter os sintomas, para ela controlar? Como que eu consigo ajudá-la dessa forma? E aí você começa a entrar numa área
que ela é extremamente ampla e cada vez, assim, eu vejo que eu preciso estudar mais e mais e mais, porque, para você ter uma ideia, a parte de menopausa em si, que é a última menstruação da mulher, é extremamente deficiente na ginecologia, assim, na residência. A gente estuda coisas muito superficiais e na hora que você começa a ler artigos, que você começa a adentrar o assunto, você vê que aquele buraco é muito grande mesmo, né? E aí você começa a focar nessas áreas, né? Então, aquela impressão que eu tinha no começo da carreira, nossa, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer parto, vou fazer cirurgia, eu vou fazer a clínica. Você começa a ver que não dá muito certo você querer fazer tudo. Porque comecei a me incomodar. É claro, Renato, tem profissionais e profissionais. Sim. Tem profissionais que fazer um pouquinho de cada coisa, toca o barco e tá resultado dane-se, né? Então, e eu me incomodei, eu sempre me incomodei, eu sempre quis fazer o melhor naquilo. E, tipo, fazer o melhor na cirurgia não dá para você fazer o melhor na clínica, porque você precisa estar mais tempo no centro cirúrgico. Fazer o melhor da obstetrícia, você precisa estar dedicada à obstetrícia, porque eu não posso prejudicar minha paciente que não está grávida, ela não tem culpa. E aí eu comecei a nichar e separar meu consultório. No começo eu fazia fazia tudo que aparecia, inclusive cirurgias grandes de endometriose, 5, 6 horas. Parto, passei 12 horas a noite inteira com o paciente para fazer o parto normal, porque eu sabia que era o melhor. Aí todo mundo falava assim, não, mas para de fazer parto normal e faz cesárea agendada. Não consigo por quê? Porque eu sei que aquele não é o melhor para minha paciente. Então, se eu não posso dar o melhor naquela área, eu não vou fazer aquela área. E hoje tem grandes profissionais que você indica também. Exatamente. E aí eu fui fazendo isso, entendeu? Quando apareceu essa questão das meninas, né? Porque eu sempre tive 2 sonhos na vida. Um era ser médica e o outro era ser mãe. Como eu ia chegar nesse mãe, se eu ia casar, se eu não ia... Não sabia. Sonho de casar, nunca tive. Mas mãe eu ia ser. Isso eu tinha uma certeza absoluta. E essas 2 coisas eu falei que quando acontecesse, eu ia ser a melhor nas 2. E eu acho que eu me considero muito boa nas 2 e eu me dedico muito, me viro do avesso para ser muito boa nas 2. E quando eu virei mãe, eu falei, não dá para eu manter esse ritmo que eu tô sendo uma boa mãe. E aí eu comecei a ver o que tomava mais o meu tempo extra do consultório. Então, era a questão da obstetrícia, que você passa noites e noites com o paciente em trabalho de parto, final de semana, feriado, férias. E aí eu ficava ausente, né, do cuidado com a Helena, que foi minha primeira filha. E aí eu falei, não dá mais. Aí eu sentei com o Matheus e falei, Matheus, não dá mais para eu fazer obstetrícia. Mas a gente vive numa cidade que, putz, como assim você não vai fazer obstetrícia? Seu consultório não vai para frente sem obstetrícia. Você começou sua carreira agora, você tem 5 anos de carreira, você quer largar a obstetrícia e ficar só com ginecologia, você pirou a cabeça? Você não vai ter ninguém no seu consultório. O ginecologista precisa de obstetrícia. E aí eu peitei e falei, não, eu vou ser mãe. E eu quero ser mãe e continuar com a ginecologia. E aí eu parei a obstetrícia, foi um choque, assim, para muitos colegas. E o meu consultório ficou melhor a cada dia que passava, porque a paciente via. Porque a paciente vinha e falava, Lívia, mas por que você vai... Por isso, porque eu não posso ser a melhor obstetra. Porque o meu foco é ser mãe. Então, como eu não posso ser a melhor obstetra, eu prefiro não ser obstetra. E aí eu fui conversando com as pacientes e hoje minhas pacientes saem do meu consultório indicada para o obstetra que eu indico, fazem o pré-natal, o parto e voltam para mim. Então, isso aconteceu por causa do vínculo, por causa da confiança. E com a cirurgia foi a mesma coisa. Porque eu ficava 5, 6 horas na cirurgia, tudo bem, horário comercial. Só que cirurgias grandes que a paciente demandava de mim passar 5 dias visita no hospital, complicava, tinha que ir de madrugada porque começou a sangrar. Então, eu falei, eu amo a cirurgia, amo centro cirúrgico. É uma coisa que me dá muito prazer. Só que estar presente com as minhas filhas me dá muito mais. Então, eu fui fazendo essa mudança e hoje eu tenho um consultório ali das 8 às 18. Não, e você também, à medida que você foi tendo seu espaço em Rio Preto, você foi ganhando confiança de indicação de colegas, você mesmo, né? Hoje você tem uma multidisciplinar dentro da ginecologia, né? Exato. Então, você tem você indica a equipe lá de obstetrícia, você indica, né, o nosso amigo lá, no caso lá quando mastologia, quando precisa, e aí criou a sua rede ali dentro da própria ginecologia. E foi uma coisa sua, né, doutora? Que é muito legal o seguinte, pessoal, quem faz tudo, tá tudo bem, mas para você não fazia sentido. E você conseguiu, né? E eu acho que é um dos grandes pontos, né, que você vem galgando e subindo na carreira, e é evidente na nossa cidade, é justamente o foco, que na minha visão é o que vai definir o futuro do profissional dentro da carreira médica, né?
até porque, na minha visão também, com o passar do tempo, de 5 a 10 anos, os convênios devem mudar completamente a sua forma de agir. Né? É o que eu penso, né? Muitas pessoas falam que os convênios vão quebrar. Não, eu acho que o convênio não vai quebrar. Eu acho que o convênio vai se transformar muito para trabalhar com exames e internação, e as pessoas vão escolher os profissionais que eles querem ser atendidos. Já acontece isso, né? Até porque um dado importante é o seguinte, 70% das pessoas que pagam consulta têm convênio. Né? Então, mas é uma coisa que né? E aqui, pessoal, uma coisa bem importante também de falar, nós estamos falando de medicina privada. Tá? Então, assim, entendam bem, nós não estamos falando de medicina pública, não é o nosso foco, é um outro foco, né? Medicina pública. Então, nós estamos falando aqui de consultórios particulares, medicina privada. Então, só para deixar bem claro, né? Essa questão pública nós não estamos discutindo aqui, né? Nós estamos falando de quem tem um consultório particular e atende clientes particulares ou por convênio, né? Então, eu acho que é um grande tchan isso daí. E hoje, fala para mim, hoje, onde está o teu foco, então, hoje, dentro da ginecologia, até para a gente poder... Né, esclarecer para as mulheres aqui, que eu acho que muitas mulheres vão assistir esse podcast, né, porque a gente conta um pouco da sua carreira, de tudo. E hoje, onde está o foco seu hoje dentro da ginecologia? O meu foco hoje, assim, 70% do consultório é mulheres 40 a mais. Que são aquelas mulheres que estão em busca de um profissional que tenha tempo para escutá-las, que esteja atualizado no que a gente tem de tratamento de prevenção, preparo para uma menopausa, e inclusive para esse período de pré-menopausa e pós-menopausa, e a profissional que consiga trabalhar com essa paciente de acordo com a expectativa de vida, que vem cada vez mais se estendendo, né? Então, hoje, o meu foco é preparar essa mulher para que ela tenha uma boa senilidade, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Trabalhando desde a questão de alimentação, exercício, sono, manejo de estresse, a parte hormonal quando for necessária, a parte nutricional de nutrientes, reposição, vitaminas quando for necessária. E para isso, com certeza, eu criei uma rede muito boa, né? Então, tenho nutricionistas funcionais que trabalham na mesma linha que eu. Eu tenho algumas outras áreas, né? Então, tem médico da dor, acupunturista, fisioterapeuta pélvica. Então, hoje eu consigo ter esses profissionais falando a mesma língua. Ainda preciso de alguns outros que eu ainda não achei, mas assim, eu vejo que com essa questão dessa medicina integrada, assim, e pensando na prevenção, né, que é uma coisa que a gente tem muito mais prazer, né, a gente não vê chegar aquela paciente doente para a gente tratar e receber aquela paciente sempre saudável, sempre bem, com pequenas intercorrências que vão acontecer. Obviamente que eu tenho no meu consultório iniciação sexual por conta da sexualidade que eu fiz na USP. Gosto muito dessa iniciação sexual da adolescente. Trabalho muito com endometriose. Eu operava muito endometriose. Hoje eu faço mais a parte clínica da endometriose, que assim, 90% da vida da mulher vai ser clínica. Se ela precisar de cirurgia, eu tenho a equipe para indicar. E tratar mesmo essa endometriose como uma doença crônica. Alterações hormonais, como a síndrome do ovário policístico, que também... Tudo isso que eu trabalho hoje, endometriose, síndrome do ovário policístico, essa questão de menopausa, tá tudo interligada na parte endócrino-metabólica, né? Então, hoje o que eu trabalho muito mais no consultório é a parte hormonal e é aquela endocrinologia que tanto me encantava na faculdade, legal, né? E assim, eu não sou nem um pouco frustrada, porque tem gente que fala, às vezes você tá frustrada porque você gosta de cirurgia. Hoje eu faço cirurgias, mas eu faço pequenas cirurgias que eu consigo ir, resolver e dar alta para paciente no mesmo dia. Sim. Então, são cirurgias que resolvem as minhas intercorrências do dia a dia, mas que não demandam muito de mim pós-cirurgia. Então, hoje eu estou um pouquinho no centro cirúrgico, para eu não ficar sem nada, porque é uma coisa que eu gosto. Sinto muita saudade das minhas gestantes, mas eu fiz mais de 15 anos de obstetrícia na minha vida, então eu fui muito feliz nessa parte. E hoje eu sinto muito mais prazer em poder pôr minhas filhas para dormir, poder almoçar, pegar na escola, levar na escola, curti-las no final de semana. Igual eu falei para você, vou aqui um pouquinho, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho elas lá, esse feriado é delas. Então, hoje eu sinto muito mais prazer em poder fazer isso do que sair para fazer um parto, por exemplo, entendeu? Entendi, lógico, tá tudo certo. Então, tá tudo certo. Hoje minha carreira, assim, tá do jeito que eu queria, que eu pensei que talvez eu conseguisse chegar nesse patamar, assim, de estar realizada no meu consultório, num consultório que eu fiz do jeitinho que eu queria. Lindo. Talvez com 50 anos de idade, e eu consegui isso com 35, 36. E trabalhar muito a prevenção, né, doutora? Ajudar muito, né? Antes de acontecer, é o mais prazeroso. Porque daí, se a pessoa tá ali fazendo os exames,
exames com frequência, acompanhando, né? Todo isso daí fica muito mais fácil, né? E uma coisa que você falou, esses dias atrás, um médico que achei muito legal. Hoje uma mulher, assim, vamos voltar no tempo, né? A mulher com 40 anos, há 20, 30 anos atrás, ela era tida como mulher velha, né? Hoje tem mulher de 40 aí que é muito... Mulher de 40 e 50... Né, que é muito mais bonita que às vezes umas meninas de 20, né? Com certeza. Porque ela se cuida, né? E tá ali, e tá com a sua maturidade, né? Ela sabe quem ela é, né? Entendeu? Então, quer dizer, hoje uma mulher de 40 é uma mulher jovem. Tá na metade da vida dela, né? Falta mais metade ainda. E assim, e bem, né? E bem. Bom, eu vi uma moça que com 40 anos, que passou por um problema também, mas ela cuidou. Ela falou, tipo assim, tá no auge da vida. Né? Só para ter uma ideia, eu estava lendo um livro, o homem no Brasil, ele amadurece com 48 anos, a mulher um pouco menos. Mas, ou seja, a mulher é 10 anos a menos. Então, uma mulher com 38 anos, 40 anos ali, que ela está na fase plena da maturidade, que ela sabe o que ela quer, ela sabe para onde ela vai. Quer dizer, então, você cuidando de mulheres aí nessa faixa de 35, 40 anos acima, é a melhor fase dela. E ela está nova, né? Tem mulher com 50, 60... que quer cuidar da saúde, quer cuidar da vida, e tem todo esse entorno também, né, da mulher. Eu falo que a mulher é muito assim, ela é o centro, né? Porque a mulher, ela tá ali, ela é mãe, ela é filha, ela também é profissional, ela é tia, quer dizer, ela é amiga, ela é esposa. Ó que louco, né? E o marido o homem não tem muito essa função. Porque eu vejo lá em casa, né? A Kelly, ela tá falando comigo, ela tá falando com a mãe, ela tá falando com o pai, ela tá falando com os filhos. Aí ela tá falando com a sogra. Ela tá falando aqui na empresa, né? Então, é uma coisa, assim, muito louca, né? A vida da mulher, quando ela faz ali ela tá no meio e tá fazendo as coisas andarem em volta dela, né? E é muito importante, né? Cuidar desse ser, né? Que é um ser extraordinário, né? Então, é isso mesmo. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. E quem vem aqui, eu faço 2 perguntas finais. Né? Até porque eu preciso te liberar também. E daqui ainda vou para Ribeirão ainda. Aqui ainda vamos trabalhar, graças a Deus. Se você hoje fosse dar um conselho, que ano você se formou? Você lembra? 2004. Que você saiu da faculdade. Tá. Hoje, 2023. 2004, 2009. 2004 eu entrei, 2009 você se formou, tá. Se você fosse hoje dar um conselho ou falar alguma coisa para a Lívia lá de 2009, saindo da faculdade, o que você falaria? Por exemplo, putz, valeu a pena, foi top, seguiu o caminho certinho. Ou, sei lá, puxa, carreguei demais aqui, poderia ter carregado menos, puxei alguma coisa. O que você falaria olhando... É lógico, eu sempre brinco assim, é a gente comentar o jogo jogado, né? É muito fácil, né? Fácil, né? Puxa, você errou aqui e tal, mas é uma maneira da gente avaliar e até pra gente também... Ontem eu falei para esse meu amigo, né, meu pai fala uma coisa muito doida, né? Ele fala assim, que a gente só tem direito de se comparar com a gente mesmo. Exato. Porque qualquer comparação com outros tipos de pessoas é injusto com a gente. Exato. Então, mas olhando nessa comparação, você é a pessoa. Então, hoje, 2023, 2009. Fala aí, o que você falaria para aquela menina lá de 2009? Eu falaria para ela, calma, faça a tua parte que no final vai dar certo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre me cobrei muito. Então, eu sempre me doava muito, ficava muito preocupada com as coisas, achando que não ia dar certo ou que às vezes eu podia ter feito melhor. E hoje eu vejo que talvez, sei lá, muitas preocupações que eu tinha, muitas noites de sono perdida, muitas gastrites da vida, né? Nossa. De preocupações, não tinham tido tanta necessidade assim, né? Se eu tivesse me cobrado menos, tendo mais confiança no que eu estava fazendo, que tudo ia dar certo, acho que teria sido menos pesado. E deu tudo certo, né? Graças a Deus. Que bom. Eu fico feliz porque você sabe que a gente está junto desde o começo. Eu te falei lá em 2015, né? Eu cheguei aqui do nada, já estava contando a nossa história. Até muitas pessoas falaram que eu era louco, sabe? E eu fui louco mesmo, né? Mas a gente sabe naquele momento o que a gente precisa, né? Exato. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui, né, na nossa empresa. Eu nunca assim imaginei ter um escritório como a gente tem hoje, um estúdio de podcast, né, de estar aqui podendo falar com você lá atrás. Você me recebeu lá no consultório. Sem dinheiro, pegando o dinheiro do plantão para entrar na revista. Nós dois, né? Você sem dinheiro e nós também aqui. A gente tinha uma condição para iniciar e tinha que dar certo.
né? E deu muito certo. Eu entendo plenamente o que você está falando. Para mim, serve muito também. Para mim, isso que você está falando, porque se a gente tivesse... E não é problema nenhum a gente olhar para trás e falar, putz, tá bom, fiz, mas poderia ter... Sido mais leve, podia ter sido mais leve. E daqui para frente mexer, mas eu percebo você também muito, muito mais leve, mas foi essas coisas que você foi tirando, que você foi focando, Sim. E é por isso que você tem um consultório muito diferenciado, por isso que você já é respeitado dentro de Rio Preto, mesmo com não tão pouco tempo, mas um tempo que demoraria muito mais, né? Você, na verdade, você trouxe a curva de aprendizado, você diminuiu essa curva de aprendizado. E isso foi muito top. Eu acho que parabéns mesmo, fico feliz demais. E assim, você se emocionou com essa, imagina com essa que eu vou fazer agora. Mas aqui é o momento, a gente está gravando. Pensa que isso aqui vai ficar gravado para sempre. É um YouTube, vai ficar no YouTube, é uma maneira... E a gente quis... O nosso objetivo era esse mesmo, de contar a história das pessoas, né? Que não é fácil. Você contou a tua história aqui, você ficou 10 anos, depois fez outra pós, não para de estudar e tá lá, entra junto. Você é a médica que você entra junto com o paciente, eu sei. Você entra junto, eu estou junto com você. Qual é o problema? Sim. Nós vamos andar junto. Eu vou indicar a pessoa, vou acompanhar. E pensa o seguinte, daqui 10 anos... Hoje a Helena está com 6. Daqui 10 anos, 12 anos, 15 anos, quando ela tiver 18, 19, ela vai tomar uma decisão para a vida dela. E a Beatriz, né? A Beatriz está novinha. Mas que a Beatriz daqui 15 anos vai olhar esse podcast, vai assistir, porque vai ficar gravado. O que você quer? Qual mensagem você quer deixar para elas aqui? Tudo que você viveu até agora, do que você passou, porque elas vão assistir isso aqui. E em determinado momento, você confia nisso, eu também, vai ser na hora certa para elas assistirem, Sim. que vai fazer sentido. Fala, putz, sabe aquela mensagem? Às vezes você recebe mensagem o dia inteiro, não sei se já aconteceu isso com você. Aqueles negócios assim, seja feliz, não sei o quê, tá? Aí você tá olhando, não tá nem... Aí naquele dia entra aquela mensagem e fala, putz, isso aqui fez sentido para minha vida, né? O que você quer deixar registrado para a Helena e para a Beatriz aqui agora, quando elas vão assistir daqui não sei quanto tempo? Eu acho que o que tem que seguir assim para a vida, em tudo que você for fazer assim, faça sempre o seu melhor naquilo que você está fazendo. Você vai se propor a seguir uma profissão, seja o seu melhor com aquelas ferramentas que você tem ali naquele momento. Você vai começar um exercício, você vai começar um relacionamento, se dê por inteiro naquilo que você está fazendo. Não seja superficial, não queira passar por etapas, passar por cima de pessoas, passar por etapas sem cumprir aquele. Seja, naquele momento, o que você tem que fazer da melhor forma possível, com honestidade, com segurança, que assim... Quando a gente faz a coisa certa, no momento certo, pensando em tudo que está envolvido ali, sem ter nenhuma brecha para passar por cima de pessoas, para enganar, para tentar ganhar um pouco mais, isso nunca vai dar certo. Quando você faz do jeitinho certo, confiando que aquilo vai ter resultado e se entregando naquele momento, independente do que você esteja fazendo, com certeza você vai colher bons frutos. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Você ter vindo aqui hoje. Foi muito legal. Vale a pena. Você que está nos acompanhando, você gostou desse episódio, você compartilha, você curte. Você também se inscreve nesse canal. É um canal novo, né? O outro canal nosso é um pouco mais forte. E eu vou fazer o convite para a doutora estar aqui no Cast que Salva, que é um canal que a gente fala muito mais dos tratamentos, das novidades dentro da área. Aqui o nosso foco era muito mais falar da profissional, né, da doutora Lívia Vieira, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, e como ela pôde contar um pouco aqui da trajetória dela e onde o foco dela hoje dentro da área de atuação dela. Obrigado, tá liberada, pode ir lá passar esse restante desse dia com a Helena e com a Beatriz, né? E o Matheus nos ajudou também nessa como é que fala, como é que fala? Vou achar essa palavra. Depois do Covid eu fiquei ruim com as palavras. Logística. Né? Ele nos ajudou com essa logística aí, né? Você com a tua rede de apoio lá, e você pôde estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Desejo sucesso à empresa, sucesso à marca, que eu vim acompanhando e vocês estão super de parabéns. Cada vez na vanguarda de tudo isso que vai acontecendo. E queria deixar o meu agradecimento aos meus pais, ao Matheus e às minhas filhas, que com certeza me proporcionaram ser quem eu sou hoje. Top, Obrigada. Valeu.
Aí, beleza, pessoal. Até a próxima. Foi um episódio maravilhoso aqui. São histórias que a gente vai contando, cada dia vai agregando mais e nos fortalecendo também a gente a buscar sempre fazer o melhor, né? Eu sempre falo assim, ó, nada menos que o melhor. Exato. É o lema da vida. Nada menos que o melhor, é isso aí. E nós merecemos também, né? Que a gente está nesse mundo aqui, vendo tanta coisa, né? Mas quando a gente se dedica, né? Volta. Eu confio demais nessa lei da semeadura, né? E você planta, ela volta, né? Obrigado mesmo, doutor. Obrigado, Vitor, que me acompanhou em mais esse episódio aqui. Tenho certeza que vai, você aí indica, você que ficou com a gente até agora, nessa conversa aqui, manda para outras pessoas, manda aí, você, mulher, você viu tanto que, digamos assim, faz a diferença, né? Uma mulher que está preocupada com outras mulheres, que está dedicada, não é só preocupada, está comprometida, né? Como é importante isso, você saber de uma profissional desse nível. Legal? Valeu, obrigado, até a próxima.